Essa quarta parte da aula 3, eu vou falar um pouquinho sobre transformações das funções trigonométricas, tá? Então, a gente vai aplicar aquela teoria que a gente viu lá sobre transformações de funções, no tópico de funções, para as funções trigonométricas especificamente, tá? Então, a gente já viu como que é o gráfico da função seno de x, né? Eu vou começar falando da seno, que é a minha favorita, não vou mentir, né? Dizem que um pai não pode ter filhos favoritos, mas eu tenho uma função trigonométrica favorita e ela é a função seno. Ou será que é a arcotangente? Eu não sei, a arcotangente é bem bonita também. Mas eu vou falar sobre a arcotangente na próxima aula. Desculpa, na próxima parte dessa aula, né? Essa aula é uma aula longa, tá? Essa aula 3. Ok, então, transformações de funções trigonométricas. Essa aqui é a função seno. Então, isso aqui é o seno x, né? Seno de x. O que acontece se, em vez de fazer seno de x, eu faço seno de x mais 1? Né? Então, isso aqui é seno x. Y igual a seno x. Se eu fizer um y2 igual a seno de x mais 1, eu vou subir o gráfico do seno uma unidade, né? É isso que a gente viu. Eu vou mostrar para vocês no Desmos. Vamos lá. Ok, o Desmos. Então, esse aqui é o gráfico da função seno x. E a seno x mais 1. A seno x mais 1, o que acontece? Eu subo uma unidade, tá? E aí o máximo e o mínimo do seno vão ser alterados. Concorda? O máximo e o mínimo do seno vão ser alterados. O mínimo agora é 0 e o máximo é 2. Ok? Beleza. Isso é se eu faço essa transformação de somar, né, alguma coisa fora da função. E se eu multiplico? Se eu faço seno de 2x, por exemplo, seno de 3x, dá para fazer isso? Eu posso fazer isso também, né? Se eu fizer uma coisa dessas, né, por exemplo, seno de 2x, lembrando que multiplicar o x por 2, né, seno de 2x, eu vou comprimir a função. Diferente de eu fazer duas vezes seno de x, muito diferente. Então, vamos com calma. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu faço 2 seno x. 2 seno x. O seno vai crescendo, né? Em vez dele variar entre menos 1 e 1, ele agora varia entre menos 2 e 2, tá? E a gente vai precisar de um pouquinho de vocabulário para falar sobre essas coisas. Então, agora eu vou dar vocabulário para vocês. Por uma função trigonométrica limitada, né, para funções limitadas, que são funções do tipo seno e cosseno, então, uma função trigonométrica limitada, quer dizer, isso é seno, cosseno e somas de seno e cosseno, né? A gente vai definir uma coisa que chama amplitude. E a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor dividido por 2. Então, a amplitude do seno padrão é 1, né? É um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo. Agora, esse que a gente fez, 2 seno x, ele foi 2 para cima e 2 para baixo, 2 para cima, a amplitude dele é 2, tá? Então, a amplitude a gente vai definir como o maior valor menos o menor valor dividido por 2, tá? Então, é o máximo menos o mínimo sobre 2. Legal. Máximo menos mínimo sobre 2. E aí uma coisa importante que a gente já percebeu é que se eu faço essa função y igual a seno x, né, a amplitude vai ser a, tá bom? Então, esse cara que vai multiplicando a função trigonométrica fora dela, né, no y, esse cara aqui vai ser a amplitude. Vai ser a amplitude da minha função trigonométrica. Ok? É o máximo menos o mínimo dividido por 2. O máximo menos o mínimo dividido por 2.
aqui eu deveria dizer, né, que eu estou pensando em... Estou pensando com um sinal, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou pensando com um sinal. Que o mínimo do seno é menos 1, né? Então eu vou fazer 1 menos menos 1 sobre 2. Então é a diferença desses dois. Tem que considerar o sinal, tá? Não faça em modo, beleza? É aquela diferença no y dividido por 2, beleza. Então, a amplitude é isso, só o quanto ele está variando, né? Mas se você quiser saber qual é o maior valor, e se você está somando um cara aqui fora, é fácil, é muito fácil. Tá? Aqui nem precisa ser seno de x, pode ser seno de qualquer coisa. Tá? Eu coloquei seno x, mas pode ser seno absolutamente de qualquer coisa. X mais 1, x mais 7, tanto faz o que está aí dentro. Mas o maior valor, o maior valor possível para seno é 1. Então o maior valor vai ser a mais d. Né? Então o máximo da função vai ser o a mais d. E o mínimo vai ser menos a mais d. Então você vê que esse mínimo, eu tenho que subtrair o a, certo? Porque o menor valor para seno é menos 1. Legal. Então, o máximo a mais d, o mínimo é a menos d. E a amplitude é igual ao a, né? Essa amplitude aqui é igualzinho a a. O d, ele dá uma linha base ao longo do qual a sua função vai oscilar. Então, seno de x mais 5 quer dizer que a sua reta, né, a sua função oscila em torno da reta y igual a 5. Beleza? Então, esse é o significado de d aí pra gente. Essas são as transformações no eixo y, tá bom? O d é a linha base e o máximo e o mínimo você obtém usando a amplitude e o d. Legal. Agora, e a mesma coisa é válida para o cosseno, né? Eu falei para o seno, mas a mesma coisa é válida para o cosseno. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as transformações no eixo x. Vou mostrar para vocês primeiro, aqui no Desmos, como que fica, né? Eu falei o seno de 2x. E lembrando lá da aula de transformação de função, seno de 2x, você vai comprimir um fator 2. Então, seno de 2x vai ficar... Bom, esse aqui é 2 seno x, né? Deixa eu voltar para o seno x padrão. Seno x padrão, ok. O seno de 2x, olha só. Você viu que ele trouxe, né? Deixa eu fazer um seno x padrão aqui. Olha a relação. Esse roxinho, ele está mais concentrado, né? Pode ver. Então, ele veio do seno x, né? Quando b era 1. E aí eu comprimi ele em direção ao eixo y. Né? Se eu aumentar o b, olha só. Parece uma mola, né? Parece mesmo uma mola. Tá? Isso não é à toa. Tem uma explicação para isso. Mas eu não vou falar sobre a equação da mola agora. Bom, então, quando eu faço seno de 2x, eu estou comprimindo. E aí eu mudo o meu período, certo? Essa função ela vai se repetir. Tá vendo aqui? A hora que ela começa a se repetir, 3 e um pouquinho. Esse um pouquinho aqui é o tal do vírgula 14, 15, 9, 2, 6, assim. É o π, tá bom? Ela se repete a cada π unidades. E como que a gente vê isso, né? Como que a gente enxerga uma coisa dessas? Deixa eu passar para o próximo slide. Se você tem uma função agora, não importa muito o y, né? Agora a gente está pensando só no x. Uma seno de 2x, por exemplo. Por que que o período dessa função é π? Porque o período, qual que é a definição de período de uma função? Ele é o menor número positivo, tal que f de x é igual a f de x mais p para todo x, tá? Para todo x.
Então, isso aqui vai ser seno de 2 vezes x mais p, que é seno de 2x mais 2p. E aí você vê que esse 2p aqui, a gente sabe que para o seno de 2x, né, para eles ficar igual a... para esses dois ficarem iguais aqui, esse 2p precisa ser 2π, porque o período da função seno é 2π, né? Então 2p igual a 2π. Isso quer dizer que o p é igual a π, tá? E aí, no geral, se você usa o mesmo truque, né? Se você fala que o seno de bx é igual ao seno de b x mais p, isso vai dar seno de bx mais bp, e aí você vai dizer que esse bp é 2π. Então, o que acontece? Se bp é 2π, o período, né? Sempre o nosso período vai ser 2π sobre b, tá? Eu não sou muito fã de ficar decorando essas coisas, tá? Mas ajuda. Se você vai fazer a prova, se você está prestes a fazer a prova, decore, tá? Porque vai te ajudar na hora da prova. Mas assim, para sua vida, não decore. Você vai, essas informações são úteis. Você vai precisar, né, dependendo da sua carreira, modelar funções do mundo real usando matemática. E aí, você precisa lembrar, é muito melhor lembrar daquela definição da transformação de função, lá da aula de funções, né? Que multiplicar contrai. E aí, automaticamente, você já vai entender que o período, né? Se você está multiplicando por 2, você está reduzindo por um fator de 1/2, né? É claro que o período vai cair à metade, tá certo? Ok, mas fica aí para você a fórmula. E a gente tem um outro parâmetro que vai determinar quando que essa função corta o eixo, né? Que você poderia fazer um seno de x mais c aqui, mas eu nem vou analisar esse cara, tá? Eu nem vou analisar esse cara. Para a gente, o importante é o A e o D, lá do último slide, né? É o A e o D e o B também, tá bom? Então, no geral, o que a gente vai ter? Agora, se você tem a função, pode ser tanto a seno de bx mais c mais d, ou então a cosseno de bx mais c mais d, para essas funções, né, é o mesmo, a ideia é a mesma aqui, que o a vai ser a amplitude, o b é 2π dividido pelo período também, né? Assim, o período é 2π dividido por b, e o b é 2π dividido pelo período, claro. 2π dividido pelo período. O d é aquela linha base, né? É a linha base em torno da qual a sua função oscila. Eu vou chamar ela de linha base. E o C, eu não vou dar nenhuma definição para vocês do C. E é importante lembrar o seguinte, que o mínimo, né, que a sua função vai atingir é D menos A, e o máximo é D mais A. E isso também te dá uma outra forma de encontrar o D, tá? Se você soma essas duas equações, você ainda tem que o D é o mínimo mais o máximo sobre 2. Né? Lembrando que a amplitude é o máximo menos o mínimo sobre 2. O D é a média deles, é o mínimo mais o máximo sobre 2. Tá bom? Então, legal. Isso é sobre transformações de funções. Para a função tangente, vale as mesmas regras de transformação no que diz respeito ao período. Mas a verdade é que nunca apareceu uma questão de transformação, nunca que eu me lembre,
de transformação da função tangente no IB, tá? Bom, hoje essas aulas aqui eu estou fazendo com foco no IB. Se você está se preparando para o vestibular, tenta lembrar o seguinte: para o período a fórmula vai ser a mesma, é 2π sobre b, tá? Agora, tangente não tem amplitude, não tem linha base, tá? O gráfico da tangente não é tão interessante assim. Legal. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções trigonométricas inversas, tá? E depois a gente vai fazer exercício. Então, fiquem aí que tem bastante conteúdo ainda.